Bora lá, galera, para mais um Descolados, aqui o nosso podcast que com certeza arrebenta a boca do balão. Com ele, Edio Souza. Grande Weber Ferreira, grande Bel Silva, nosso convidado que já está aqui, nosso amigo Valci. Bom, prazer mais uma vez estarmos nesse podcast que com certeza veio para ficar. Beleza. Bel Silva, fala comigo. Que ânimo, cara. Eu senti assim, Bel Silva. Um pouco a gripe, né? Um pouco a gripe. Como é que vai, Weber? Edio Souza, nosso entrevistado de hoje, o Valcir. Eu tô ótimo. Tamo junto. É isso aí. Beleza. Pois é, já falaram, né? Não deixaram o apresentador apresentar, já falaram. Comigo aqui, Valcir Carolino. Valcir Carolino, advogado aqui em João Molevade. Fala pra mim, bom advogado conhece a lei? Ou o melhor advogado conhece o juiz? Você estragou a piada que estava aqui, ó. Isso aí são duas coisas necessárias para o advogado, né? Conhecer a lei e um pouco mais o juiz, né? Porque às vezes o juiz ele tem um código próprio. Entendi. Então é importante, tem que ter a senha, né? Então é importante conhecer a lei e o juiz. A partir de agora, fique à vontade, não muito, mas fique à vontade, porque o podcast aqui, Os Descolados, está no ar, Edio Souza. Exatamente. E ele falou uma palavra que chama-se senha. Tem que ter a senha. O código. Código. Lembra A senha para começar, se ele não cumprir esse código, ele já pode sair, retirar-se. O código tem que contar, o entrevistado tem que contar uma piada ruim. Preparou aquela piada pra gente? Então, vamos lá na piada. Começou com ruim. então. Você sabe que o então é a maneira de você pensar, né? Sim. Então, um sujeito, quando ele fala assim, então, deixa o cérebro funcionar. Vamos dar um tempo. Eu estou dando esse tempo para ele. Percebeu isso, né? Ele Pode ser uma percebeu piada isso, de né? advogado. Conta mesmo, pra gente, colega seu. Entendi, não. A piada de advogado... Não, aqui você preparou. Fica à vontade. Vamos lá. Vamos. É a piada Ixi. A piada do pintinho, vocês conhecem? Ai. É piada ruim. Aí eu Conhece a piada do não, eu pintinho? vou fazer o papel do, né? Do Piu-piu, inocente, é o do famoso inocente. piu-piu? Piu-piu, já que é piada ruim, vamos de piada ruim, né? Valeu. Já que é de piada ruim, vamos de piada ruim. Outra Pediu a coisa. piada ruim mesmo. A ideia é essa. Eu sei que você Bom, ia dizer que era do pintinho manco, né? Que foi ciscar já e caiu. Não. Você É sabe a piada que- do Piu mesmo, é o Piu. Pio. Fazendo um preâmbulo aqui, a gente no podcast anterior bateu um papo com a Jordana. Então a gente trouxe vinho, tomou aquele vinho e hoje temos um advogado. Isso é para o seguinte, primeiro, Trouxe um processo. a gente está tirando proveito, né? Já nos embebedamos e agora temos um advogado. Nos resguardando. Já estamos Cuidado aqui nos Que você resguardando. disser, Ficará será usado contra você. Exatamente. Não, tem um advogado para me Você defender disser. aqui, entendeu? Muito Então, calma assim, nessa hora. tirar proveito, cara. Você Advogado. falou do advogado do seu lado, criminalista, qual área que você atua? Eu atuo especificadamente na área criminal e atuo também com direito de trânsito relacionado Opa, aí, Ed. Obrigado. às pessoas aí que cometem infrações de trânsito, nós também atendemos. É a área Você é muito criminal e a procurado área em qual área? área criminal, criminal? as duas áreas, né? Mas assim, a área criminal é que eu atuo há mais tempo. Entendi. Né? A área de trânsito é uma área que eu atuo também, mas não há tanto tempo como a área criminal. Deixa eu te fazer uma perguntinha boba. O seu telefone, aquele do Batman, ele fica 24 horas ligado ou você, um determinado período, você vai lá e pluf, desliga ele? Não, o meu telefone ele fica ligado, mas não 24 horas. Por Entendi. quê? Justamente por causa dos amigos. Porque o amigo, quando ele te liga, não tem como você não atendê-lo. E aí eu desligo para ele não conseguir falar comigo. Aquela escapadinha Assim, Que básica. amigo é esse? Assim, explica melhor. Que amigo Então, é vamos esse? lá. É. Estou no meu repouso, né? Os finais de semana, eu gosto de ir para a roça. Você é casado, Estou né? lá, sou casado com a Roberta. Lá Tem da filho, Simone, tem tem uma uma filha, Maria Flor. Então eu estou lá no meu repouso, né? Depois de tomar uma cerveja, uma cachaçinha. E aí, de repente, meu telefone toca. Ai. Então, eu naquele momento eu já não estou disposto, né, a ir para a militância de
delegacia de polícia durante a noite. Então, se o meu telefone está desligado, a pessoa não vai conseguir falar comigo, ela vai ter que procurar um outro. Ou aguardar, né? Agora, quando ela consegue falar comigo, que não é alguém do meu vínculo, o que eu posso falar? Eu não posso te atender porque eu estou no momento de lazer. Okay. Mas quando você fala isso para um parente, para um amigo próximo, ele não vai entender. Não quer mesmo. Ele não vai entender, ele vai falar assim, eu estou numa situação. Vez que eu te ligo, você né? Se coloca na seguinte situação, você saiu para tomar uma cerveja à noite, né? Está passando no centro e a polícia militar te aborda. E, né, vai constatar ali, talvez, uma embriaguez, e vai falar, você está preso e eu estou te conduzindo. Aquele momento é um momento, para quem não está acostumado com aquilo, vai entrar em pânico. Falou, eu estou preso, eu vou para a delegacia, de lá eu vou para o presídio, eu estou lascado. Então, você vai procurar um contato, né, do amigo. Valci, vou ligar para o Valci. Conheço um advogado. E eu estou lá também no meu momento de lazer. E aí, você vai me ligar, e aí, quando eu falar com você, se eu não posso atender, porque eu também estou no momento de lazer, você não vai conseguir compreender isso. E aí você vai ficar chateado. Então, em razão disso, o meu celular não pode ser o celular do Batman. Entendi. Entendeu? Aquele, o do traz-pão é outro, né? Mas para os amigos que estão ouvindo, pode me mandar uma mensagem que no dia seguinte eu vou verificar. Eu vou te visitar Eu vou te visitar no presídio, com certeza. Assim que acordar, tomar o café, vou falar ir para assim, academia, rapaz, né? Depois eu vou falar assim, vou procurar lá no blog, né? Ver qual que foi o contexto, né? Você falou uma coisa interessante lá no blog, lá no... umas terminologias. É técnica ou você está falando realmente de rede social? Não, de rede social, né? Rede social. Você não é bem assim. Época de rede social, não, né? Você já começou assim, antes, não, né? Eu comecei antes. Na realidade, você é da época do Orkut, não? Orkut, As comunidades do Orkut. Foi lá né? que eu comecei o meu namoro. Que com a isso? minha Não, querida mesmo? esposa. Eu perdi minha conta do Orkut. Né? Eu não sou tão antigo, mas assim, né? Eu lembro de uma rede que tinha que talvez vocês nem vão se recordar, chamava Flogão. Era antes do Orkut ainda. Eu não vou falar que é da minha época, não, porque senão vai ser complicado para mim, tá? Alguns colegas aí vão lembrar do chat lá do Terra, aquele chat. Eu não vou eu desenvolvi muito. Eu tinha um coordenador na rádio que eu trabalhava, um filho das unhas, que me deu o balão. Já tá cheirando a mofo aqui, né? Que eu ficava desenvolvendo o site, aí não vou falar que é um amigo nosso, né? Deu balão. Eu entendi. Mas, enfim... Você vê como é que você melhorou depois daquele Melhorei, balão, hein? né, cara? Eu me senti o padre do balão. Mas fala então do Orkut, você começou o seu relacionamento. Comecei o relacionamento dura até hoje, graças a Deus. Com a minha queridíssima e enviei uma mensagem para ela. Quantos dias depois que chegou? A mensagem ficou lá, né, rapaz? Na cara e na coragem. Durante né? dias parada, aguardando um retorno. Aquela época da internet era discada ainda, né? Era tudo uma dificuldade, né? E o computador era só o do serviço também. E eu conheço a esposa dele. Aliás, nós conhecemos a esposa dele. Uma coisa mais bonita que você falou, que você estava estudando e era tudo mais difícil, né? Isso. Ela te ajudou a empurrar carro, cara. Estragou. Não, já contei essa história. É maravilhoso, né? Porque hoje em dia é difícil encontrar uma pessoa. Eu sou assim. sobrinho do falecido Vandim, né? Atleticano de João Bolevade. Meu amigo. E depois que o meu tio faleceu, à época eu estava fazendo faculdade, enfim, e o carro ficou para a família, né, o Gurgel. Só que quem conviveu com meu tio sabe a história do Gurgel, que o Gurgel, ele tem sentimentos próprios, né? Tem dia que quer funcionar, tem dia que não quer. E aí eu ia com o Gurgel para a faculdade e tinha dia que quando não era a gasolina que faltava, era a bateria. E aí o jeito era a patroa ajudar, né? Dar uma empurrada no carro, porque para pegar o embalo do morro, né? No morro do Julinho ali, às vezes o carro estava na reta, eu falava, meu bem, você não sabe dar o tranco.
Então foi assim, né? Foi o começo de tudo. Mas isso é legal, cara. Mas muito, né? A gente brinca de vez em quando. Tem um amigo que fala assim: se eu ganhar na Mega Sena. Eu falo que se eu ganhar na Mega Sena, eu faço tudo, só não largo a minha esposa. Isso, tá certo. Por quê? Porque uma pessoa que te ajudou, que empurrou o carro, né, rapaz? Deve gostar da gente um pouquinho, né? Passou os perrengues da vida, né? É verdade. Deixa eu fazer uma pergunta. Você, desde o princípio, desde criança, já sonhava em ser advogado? Não. Tinha um sonho, outra profissão? Não, meu pai foi militar futebol, e né? assim como... Não, até que jogador não, porque nem na peladinha da rua eu era escolhido. Era o último a escolher, né? Nem era o dono da bola, né? Não era nem o dono da bola. Mas pai foi militar, né? Meu avô foi militar e meu pai foi militar. Então eu tinha aquela ideia de entrar na carreira militar e tudo. Só que com o passar dos tempos eu fui me descobrindo em outras coisas e num dado momento eu até nem pensava em seguir o ramo de direito. Eu queria, à época, fazer um curso de sociologia, algo que me interessava. Mas à época não tinha essa possibilidade assim tão próxima, né? Era só São Paulo, se eu não me engano, não sei nem se em Belo Horizonte tinha. A gente não tinha acesso à internet. Eu fui criado em Rio Piracicaba durante boa parte. Então eu vim de Rio Piracicaba, oportunidade que eu tive para trabalhar com Carlos Artuso na contabilidade Artuso à época. Comecei lá de office boy, depois trabalhei no arquivo, depois tive cargo de departamento pessoal, enfim. Então, no início ali eu pensava em seguir a profissão do meu pai, depois vi que não era muito minha cara e fui estudar Direito. Estudei Direito, tranquei o curso, pensei em fazer outra coisa, depois voltei para o Direito de novo, formei e comecei a trabalhar e me encontrei ali na área criminal, né? Na realidade, quase a maioria dos advogados, principalmente de interior, é muito difícil uma pessoa começar focada especificadamente numa área. Você começa atuando ali de uma forma geral, né? Inicialmente ali para os parentes, que geralmente estão devendo alguma loja. Nome do SPC. Como dizia minha avó, na Brasilmac. Eu vou comprar na Brasilmac. Devendo na Brasilmac. Aí, enfim. Então, eu me encontrei na área do direito e, enfim, é o que eu faço hoje aí para cuidar da minha família. Tem um amigo, fazendo uma pergunta, tem um amigo amigo nosso que é advogado, ele falou o seguinte, não sei se é verdade, porque tem uma questão, você sabe que o cara matou, o cara fez isso, e vai defender o bandido, você defende bandido. Ele me explicou que, não sei se procede, tá? Se não tiver ninguém que o defenda, ele é obrigado, a justiça é obrigada a soltá-lo? Não, isso não existe. Na realidade, não é que ela é obrigada a soltá-lo. O que acontece é o seguinte, o advogado ele é indispensável à administração da justiça, né? O que isso significa? Não há como você mover um processo sem a presença de um advogado, né? A área criminal, então, nem se fala, né? Porque assim, existem as questões do juizado especial. O juizado especial é o juizado de pequenas causas. Então, tem lá um quanto, dependendo do quanto da causa, a pessoa ela pode litigar ali sem a presença de um advogado. Mas, fora isso, todo outro contexto que envolve um litígio, né, ou as ações que são movidas pelo Ministério Público contra as pessoas, é necessário um advogado. Então, relacionado ao crime de homicídio, então, que é o que você citou, né, uma pessoa que mata a outra, ela precisa de um advogado. Por quê? Porque não tem como você instruir um processo e condenar ou absolver uma pessoa sem a presença de um advogado. Então, de início, você tem que ter um advogado para aplicar a justiça. Deixa eu me refazer a pergunta. Esse cara aqui é tão ruim, mas tão ruim... Não sei se a sociedade que cobra isso às vezes, né? Que nenhum advogado quer defendê-lo. Entendido, mas nós temos que pensar na questão da... Vamos supor que ele não conseguiu nenhum advogado. Entendi. E isso é quase impossível de acontecer. O que pode acontecer é um atraso para você conseguir um advogado, porque tem a Defensoria Pública que não pode, de certa forma, recusar o caso, né? A Defensoria Pública ela existe para isso. Existem comarcas que não têm defensoria pública. Então, o juiz ele vai tentar nomear um advogado. Então, em comarcas de interior, quando você tem um crime de repercussão, acontece, às vezes, dos advogados da cidade não querer
trabalhar naquele caso, né? Os advogados Não particulares. se envolver tanto, talvez, né? Isso, não é nem se envolver, porque você Muito próximo. pegou um caso, você vai estar envolvido. Mas eu falo assim, a gente tem caso, uma pessoa que entra numa escola e mata 5 crianças, né? É um caso que, de fato, é um caso né, que causa de comoção e tudo. E, às vezes, numa comarca de interior, você não vai... O advogado ele não vai querer fazer a defesa daquela pessoa ali sendo nomeado, né, pelo juiz, porque aquele que não constitui advogado, o juiz, ele tem por obrigação, né, legal de constituir um advogado. Então, ele vai tentar, se não tem defensoria pública, ele vai tentar nomear um advogado para aquela pessoa que não constitui um advogado particular. E aí ele vai citar lá, por exemplo, vamos supor, o Weber é advogado lá na comarca X. Ô, Weber, nós estamos com esse caso aqui, vai te intimar, estou te nomeando. Né? O juiz não pergunta se você quer. E aí você pode se manifestar, olha, doutor, eu não quero... Né, justificar, né? Eu vou justificar lá, né, enfim, um motivo. Enfim, não encontrou um advogado, ele vai tentar constituir um advogado que seja de outra comarca ou pedir a ajuda da defensoria pública mais próxima, enfim. Mas aquele caso, não existe um caso que não vai ser julgado e processado por falta de advogado, vai encontrar alguém. Agora, o que pode acontecer? O atraso para que encontre um advogado pode causar o que se chama de quando a justiça ela causa um atraso, né, uma prolongação. Se o cara tiver, se o réu tiver preso, ele tem que ser solto, né, por causa do que se chama excesso de prazo, né. Então você não pode ficar lá com o réu preso, por exemplo, 1 ano, né, aguardando encontrar um advogado para ele. Então, às vezes, dependendo do caso, o Ministério Público, o juiz, né, ele vai analisar aquilo ali e vai ver se aquela pessoa tem condições de responder o processo em liberdade em razão do excesso de prazo. E hoje, talvez, com esse caso, com o avanço da internet também, a maioria das audiências hoje são por teleconferências, né? São por videoconferência. Depende muito do juízo, mas a maioria das comarcas hoje é tudo por videoconferência. Só que a realidade, às vezes o advogado ele não quer ser constituído naquele caso, porque eu gosto de trabalhar com exemplos. Vamos supor, uma cidade interior, você tem pessoas que são muito conhecidas ou são familiares ali, às vezes primos, né? Enfim, em cidades de interior tem isso. E aí, às vezes, a pessoa cometeu um crime que causou um clamor público. E aí o advogado, às vezes, ele não quer trabalhar aquele caso. Por quê? Porque ele vai ficar pensando que as pessoas da comarca vão ficar, vão julgá-lo, né? De uma forma ali, enfim... de achar que ele está defendendo né, bandido, você está defendendo um cara que matou 5 crianças, né? Mas a advocacia ela não pode se acovardar, né? No meu ponto de vista, eu sou um advogado que trabalha em área criminal, eu atuo em todos os tipos de casos, porque a gente não defende o crime, né? Você defende a pessoa que está sendo acusada dentro dos limites que o Código de Processo Penal, o Código Penal, a legislação te dá de trabalhar. Então, você muitas das vezes não vai para um plenário que seja do júri, num caso de homicídio, para defender que o seu cliente tem que ser absolvido. Você vai lá para defendê-lo dentro de uma. Às vezes até para pedir a condenação, mas dão a condenação que você entende que é o aplicável, né? Nós não temos. Nós não temos pena de morte no Brasil, né? A não ser nos casos específicos de guerra declarada e tudo. Mas nós não temos pena de morte. Então, se o Estado tem que aplicar uma pena, né, se isso foi o que o legislador criou, e, enfim, ali tem que ter um advogado para pedir pelo cliente, né, ali, que aquela pena, que ele entende que aquela pena é X. Né, o crime de homicídio, por exemplo. O crime de homicídio, de forma qualificada, ele começa com 12 anos e pode chegar a 30. E existe uma distância entre 12 e 30. Então, né, o promotor puxando para um lado e a defesa para o outro. Você lê muito, né? Pela profissão, você trabalha nas brechas da lei. Na verdade, a gente, às vezes, é muito falado, o advogado ele trabalha nas brechas. A gente não trabalha com brecha. Não? Não, isso é um termo vulgar, né? O advogado trabalha com as brechas. A gente não trabalha com brecha. A gente trabalha com a lei em si.
né? Então a lei ela tá lá, o tipo penal e enfim, e a circunstância dos fatos. Então eu falo assim, eu não gosto de usar o termo brecha porque parece que a gente tá ali litigando, não é nem burlando, mas você tá ali litigando ali esperando uma falha do Estado para você trabalhar na falha do Estado. E não é assim que funciona. É né? mais interpretação da lei. É a interpretação. Tem a acusação que vai utilizar um argumento e a defesa vai utilizar outro argumento, e aquilo ali você vai ter que embasar seu argumento dentro do que a lei te traz, né, de condições legais ali para poder trabalhar os processos e tudo. Estava vendo uma piada de advogado, um advogado lendo a Bíblia. Aí vem. Calma que tem processo. Você está lendo a Bíblia? Você se converteu? Não, estou tentando. Vai que eu morrer, eu vou descobrir uma brecha. Gente, estamos no Estúdios Marley Mello. Exato. Não é isso, Bel Silva? É isso aí, direto aqui dos Estúdios Marley Mello, com mais uma edição dos Descolados. Hoje o entrevistado criminalista, o advogado criminalista, Valcir Carolino da Silva. Olha, sobrenome da Silva. Parente da Débora. Bel Silva, Weber Ferreira da Silva. Inclusive, Ed Souza. Esse garoto aqui, a gente já participou de alguns eventos no sítio que ele tem. Maravilhoso, né? Mas passa aí as coordenadas. Não, né? eu conheço, depois eu te passo. Eu sei como chegar. Nós temos um sítio Já lá familiar. tomamos alta cerveja. A nossa família lá que... Sei como chegar. O fogão a lenha dele, bagunça. o fogão a lenha dele é do tamanho dessa mesa aqui. É uma coisa absurda, coisa boa. Inclusive, Sítio sem fogão de lenha não é sítio. Inclusive, você tinha um projeto de fazer umas... como é que fala? Como é que chama? Ao Alzheimer. Não. Fugiu. De fazer fugiu um chalé, isso. Mas como todo brasileiro, os projetos sempre estão mudando, né? De acordo com o que a gente acorda, a gente vai mudando os projetos. Não que tenha sido abandonado, mas assim, nesse presente momento nós estamos com os projetos lá paralisados. Mas é interessante. É interessante que sempre tem um evento lá, vocês puxam lá a fila de uma festa. Você ia fazer uma pergunta? Valcir, não sei se você pode contar, mas algum caso que você já pegou, que você achou assim, muito marcante, ou é peculiar? O que você já tem a dizer para a gente? Um caso que você viveu, claro, que você possa contar para a gente. Entendido. Na realidade, a gente, assim, né? São diversos casos que a gente trabalha e que marca. Mas os crimes, né? Os crimes contra a vida, eles são os crimes que mexem mais com a gente. Então, assim, geralmente no início da carreira profissional, a gente tem os casos que marcam não por causa do caso em si, né? Mas eu acho que o primeiro plenário que a gente faz do Tribunal do Júri, ele é um caso que mexe com a gente. E eu lembro que o primeiro caso que eu trabalhei no Tribunal do Júri, a gente fica um pouco, né, inseguro, porque você ter que convencer, né, um corpo de jurados a absolver um cliente, principalmente quando você vislumbra ali que aquele cliente, de fato, ele não cometeu aquele crime da forma que fora constado na denúncia, vamos falar assim. E um caso específico é de uma pessoa que foi acusado injustamente de uma tentativa de homicídio, e em razão de não vou falar uma brincadeira, mas, né, um contexto, né? Ele tinha sido vítima de um furto e aí pensou em passar um susto naquele suposto autor dos fatos, e com uma arma que não era uma arma de verdade, mas que fazia um barulho, um mecanismo como se fosse uma arma verdadeira. Foi lá num local público para assustar aquela pessoa. Mas aí, no dado momento ali que ele fez aquele suposto disparo, né, enfim, a polícia fez a prisão dele no contexto e ele foi preso por tentativa de homicídio. E, no início, todo o que a gente chama de processo começa com um inquérito. E, durante o inquérito, a pessoa não há necessidade de ter um advogado constituído. Então, a pessoa que é preso em flagrante agora, ela pode ser chegada à delegacia e ser ouvido por um delegado sem advogado. Você tem o direito de constituir, mas às vezes você vai estar ali no momento. Eu lembro até que esse caso aconteceu no final de ano e eles não conseguiram um advogado. Ele foi para a delegacia e não soube explicar aquele acontecido. Enfim, fomos parar no Tribunal do Júri. Eu peguei o caso já estava em andamento, já tinha sido pronunciado e tudo, e a gente foi fazer aquele júri, e com
a responsabilidade, né, de absolver aquele cliente que estava sendo acusado de um crime de tentativa de homicídio. Então, esse caso é um caso que me marca, porque foi assim, bem no início ali dos meus trabalhos como advogado criminalista, e nós conseguimos, né, eu consegui a absolvição do meu cliente, conseguimos demonstrar para o corpo de jurados que ele não tinha ânimos de matar, né? E, enfim, aí o Ministério Público vem com todo aquele contexto, que se aquilo fosse verdade, ele teria contado aquilo lá de início, né? Mas as pessoas, né, a funcionalidade da mente de cada pessoa não funciona, né? Eu não penso da forma que você pensa, principalmente num momento de angústia, num momento ali de frustração, né? Cada pessoa ela tem uma forma de se defender, enfim, mas, né, é um caso que me marcou. Tem diversos outros, mas esse é um caso assim, bem no início da minha carreira, não como advogado, mas trabalhando como jurista, né? Qual foi a sua decepção na advocacia até hoje, Valci? Aquele caso que se pegou desde o início e falou assim, puxa vida, chegou ao final e falou assim, não era esse o resultado que eu almejava? Já aconteceu esse tipo de coisa? Então, cara, ou não ainda? Acontece, isso na verdade acontece com a gente todos os dias, né? A justiça ela trabalha da seguinte forma: existe a primeira instância, a segunda instância, né, a gente pode recorrer até o STF. Uma coisa que eu aprendi na minha profissão é o seguinte: no início da profissão, tanto que a gente brinca muito de falar assim, todo aluno ele se apaixona com o direito penal na faculdade e casa com o direito civil quando ele começa a trabalhar. Por quê? Porque você lidar com a frustração quando está relacionada à liberdade de outrem é muito difícil. Quando você tem que ligar para a mãe de um cliente, falar assim, olha, seu filho vai ficar preso, ele foi condenado aqui a tanto tempo de cadeia, a mãe ela sempre pensa o seguinte, mas o meu filho não merece isso. Ele só quando falam, né, ele só fez isso, ou muitas das vezes, não, mas ele não deveria, né, ter sido condenado. Então, a gente lida com essas frustrações todos os dias. Só que, com o tempo, você não pode começar a levar aquilo para o seu coração. Você tem que entender o seguinte: eu dei o meu melhor, né? Eu dei o meu melhor. O meu melhor ficou ali no meu trabalho. Infelizmente, a justiça não entendeu daquela forma, né? Agora, somos sujeitos a erros também, né? Como qualquer outro profissional, né? Essa semana mesmo, tive um amigo de trabalho que fez um contato comigo para a gente estar trabalhando num caso de uma médica que foi acusada de homicídio doloso em razão de uma falha médica, né? Assim entendeu o Ministério Público. Então, enfim, todos nós estamos sujeitos, né, a errar. Né? Não estou falando que eu sou perfeito, né? Às vezes a gente faz alguma coisa e fala, podia ter feito de tal forma. Né? Mas, enfim, isso é o que a gente tem, né, como profissional e o que a vida é isso. Né? A vida não é sempre só acertar. Né? Quando você está na advocacia e você está do outro lado, é Duralex, Cedilex mesmo? Então, rapaz, assim, Contexto, a lei é dura, mas é lei, né? A lei é dura, mas é lei, mas é aquilo. O que a gente pode falar é o seguinte: a aplicabilidade, a gente tem que acreditar que a dureza da lei, né? A gente tem que acreditar que o Poder Judiciário mais acerta do que erra, né? Agora, para um pai falar que o meu filho deveria ter sido condenado, né? Eu gosto sempre de colocar no lugar do pai, porque eu tenho um amor pela minha filha e a gente sempre, às vezes, aquilo que acontece de ruim com a gente nem dói tanto, né? Mas com o filho é uma dor assim, que foge do contexto. É um dobro, né? Para o pai entender que a lei ela tem que ser dura para o filho dele é muito complicado. Né? Agora, como advogado, eu entendo que a lei ela existe e é necessária. Né? Às vezes a pessoa ela tem uma visão do advogado criminalista como se a gente estivesse no mundo para poder sustentar o que é errado, e não é assim que funciona. Né? Nós estamos aqui para poder prevalecer a justiça. Né? E eu tenho diversos clientes que às vezes saem do fórum ali com uma condenação que eu acho que é justa, e eu falo com o cara, falo com o cliente, falo assim, olha, eu sei que você pode até não estar satisfeito com a aplicabilidade da lei, só que você tem que entender que a lei ela existe para todos. Então não é normal você pensar, por exemplo, eu estou dirigindo o meu carro, embriagado,
e atropela uma pessoa, eu achar que isso é normal... Você já assumiu a... Tá certo? Eu tenho que viver em outro mundo. Eu achar que não, vou pegar um revólver, vou roubar e eu não posso, né, ser condenado... Por isso, né? Por isso. Isso não existe, né? Agora, eu tenho uma coisa que eu trago para mim. Eu não estudei para ser padre, nem magistrado, nem policial. Há casos que a gente trabalha que a gente entende até que tem que ter uma aplicabilidade da lei. Mas se eu tiver a oportunidade de absolver o meu cliente, eu vou trabalhar para aquilo. E vou falar com ele o seguinte: você vai lá e vai conversar com Deus e vai se arrepender, porque você não pode continuar, né, agindo dessa forma. A realidade da advocacia criminal é essa. Valci, fui lá, eu matei fulano de tal, me fez raiva demais. Eu vou falar que o cara tá certo? Não, você não pode sair, né? Você não pode matar as pessoas, porque as pessoas te fizeram raiva. Mas vou conversar com você e falar assim: existe aqui, né, uma possibilidade de conseguir te absolver. Mas você tem que entender. Não, mas pelo menos um 250. Você tem que entender que você não pode fazer isso, né? Então, enfim, são contextos. Tem um advogado muito famoso na internet, deve saber, chama João Neto. Conheço. Esse João Neto, não sei se vocês dois conhecem, ele está bombando na internet porque ele fala assim, o cara chega para ele mais ou menos assim: eu matei. Você matou? Não. Peraí. Não, mas eu estava com a arma. Você não. Você tomou a arma do bandido. Já ouvi. Mas a arma era minha. Não, era sua porque você pegou do bandido. Você desarmou o bandido. Você desarmou em legítima defesa. Tá, mas eu que agredi ele primeiro. Uma situação psicológica. Ele arranja várias formas. O cara começa a acreditar. Será que eu matei mesmo? Será que ele morreu? Será que eu fui... Isso acontece também? Então... Esse tipo de orientação. Cara, é aquilo, depende do profissional, depende do contexto do que o cliente se encontra, né? Mas assim, nós sempre vamos trabalhar para que o cliente ele tenha, né, uma pena menor, né, que a justiça aplique em benefício dele. Por quê? É uma coisa lógica, né? Você me contratou para trabalhar em seu favor. Eu vou chegar para o juiz e pedir para te dar a condenação máxima. Isso é fora de cogitação, entendeu? Você me contratou para trabalhar, eu estou vendo ali que existe uma possibilidade de você ser absolvido, né? Não, mas o meu cliente, por isso que eu falei, eu não escolhi ser, né? Eu não vim no mundo para ser a palmatória, né, das pessoas. Então, é o seguinte, o que eu acredito é que as pessoas elas têm que se arrepender do que fazem de errado e do mal, tá certo? Agora, você acreditar, né? Vamos adentrar lá na questão na questão relacionada ao cumprimento de uma pena. Você matou alguém, eu te pego, te coloco numa cadeia lá, com não sei quantos outros presos, e você vai passar ali 10 anos, 12 anos. Aí depois você passou 12 anos trancafiado ali dentro, conhecendo como a gente sabe o que é uma cadeia. Você acreditar que a pessoa que matou ela vai sair dali ressocializada? Isso não existe. O sistema penal relacionado ao cumprimento da pena, ele é simplesmente, hoje, no meu ponto de vista, ele simplesmente serve para falar que a pessoa está preso. Então, né, eu não acredito nisso. Agora, eu acredito que as pessoas elas têm que entender que ela não pode cometer um ilícito, correto? Então, como criminalista, eu sempre vou trabalhar em benefício do meu cliente para que ele tenha o benefício maior, que seja a absolvição. Agora, se ele me revelar aquele fato e falar, não, de fato eu fiz isso, e se eu entender que o que ele fez, tá certo, é algo que foi de fato errado, eu vou conversar com ele ali como pessoa, eu vou falar, ô companheiro, nós estamos até resolvendo essa situação processual aqui, mas você não pode agir dessa forma. Você não pode cometer um ilícito, isso é muito grave, né? Porque eu também faço parte da sociedade, né? Então, enfim, a nossa profissão é isso aí. Pena máxima hoje no Brasil, então, independentemente do crime.
Então, a pena máxima, na realidade, é o seguinte, não existe, vamos falar o que é pena máxima. Uma pessoa ela pode tomar 100 anos de cadeia, né? Mas ela vai cumprir ali em média de 30 anos. Eu falo assim, média, por quê? Porque existem casos disso ser extrapolado. Sim. Por quê? Porque hoje você tem lá as questões do juiz, ele ter que fazer, o juiz ele deve, né, o juiz da execução penal, ele deve fazer uma análise de cada caso, tem a avaliação psicológica. Então, hoje não é puro e simplesmente eu cumprir lá o período de pena e estou indo embora. Não é assim, né? Existem outros mecanismos, né, para a pessoa conseguir alcançar a liberdade. 30 anos, então, ele acaba se convertendo em menos de 30, dependendo do caso. Não é menos. Isso pode, assim, eu não gosto de falar isso. A pessoa vai cumprir 30 anos de pena. Porque isso é algo que era muito falado e que, na realidade, nunca foi a regra da regra. Porque a necessidade de um acompanhamento psicológico sempre existiu, só que não era aplicado, né, assim, a fundo. Né? E, a partir de então, a justiça começou a cobrar essa aplicabilidade aí de uma forma mais veemente, vamos falar assim. E, enfim, a pessoa hoje ela vai ter uma condenação que ela pode ser, né, variada aí dentro de cada caso, e aí a justiça, quando ela tiver direito aos benefícios das progressões, a justiça vai analisar também a situação psicológica dela, ver se ela pode ser reintegrada. Né? É aplicado por todos os juízes de execução penal? Não. Por exemplo, João Molevade hoje, a juíza ela não cobra para progressão não tem cobrado para progressão de regime essa necessidade desse estudo social, até mesmo porque é um mecanismo que foi criado pelo Estado e que o Estado não tem amparado para conseguir fazer essas verificações. Não tem profissional, vamos falar assim, entendeu? Então, você tem ali, em média, vamos pôr que você tem lá 20, 30 presos com direito à progressão. O Estado não consegue fazer esse trabalho para ver o estado psíquico de cada um daqueles presos, fazer o estudo da vida dele ali durante o período que ele ficou preso, não consegue. E aí, muitas das vezes, o cara fica preso, o juiz vai acabar soltando ele por causa da questão do excesso de prazo, sem que isso seja aplicado. Né? Então, enfim, cada caso é um caso, depende muito das comarcas. E a sociedade ela fica muito, eu estou falando por mim, por algumas outras pessoas, fica muito assim, revoltado quando vira e fala assim, benefício de Dia dos Pais. Saidinha. A saidinha. Dia dos Pais, Dia das Mães. Se eu tiver equivocado, você vai me corrigir, tá? Deixa eu interromper rapidinho vocês dois aqui, rapidíssimo. Interrompe. Marley, traz pra gente aquele vinho que a gente vai sortear aqui nas redes sociais. Sorteio. Porque a gente ganhou uma... A gente até beberia hoje, mas sim, o Weber falou, não bebe não, que eu tô dodói. Aí, em respeito ao Weber, a gente não vai beber. São muitos meus amigos, a gente serviria um vinho aqui, mas em respeito a ele. Mas a gente tem uma garrafa aqui de um vinho espanhol maravilhoso. Obrigado, querido. Chama, eu nem sei falar isso, Quédate. Esse vinho maravilhoso, presente da Jordana, a gente vai sortear nas redes sociais. Aquela câmera ali, né? Isso, a gente vai sortear para você nas nossas redes sociais. Eu vou falar como a gente vai proceder o sorteio. Presente lá da Jordana, da Vinoteca da Jô. Isso. Jordana, você tem que dar uma passadinha lá, viu, Ed? Você deixa de ser mão de vaca. Jordana. Passa lá, compra uns 2 ou 3 exemplares. Para o seu convidado aqui, ó, o Valci um tomador, ele é um... Apreciador. Ele é um camarada apreciador. E deixa eu terminar de falar. Apreciador de vinho. Ele já me falou, inclusive, que você deveria ir lá na Vinoteca da Jô, que fica ali na Praça do Lindinho ali, ó, sobre a loja. Isso. Aperta a campainha lá, ela vai te atender, vai ver na câmera lá. Sim. Você sobe, entendeu? Faz uma consultoria de vinho. Justamente. Ela tem a página dela, inclusive, no Instagram, né? Aí você apresentei o Valci. De quebra, o Bel também falou que é um exemplar. Jordana, você percebeu que é um jabá daqueles, então patrocina a gente aqui, tá, Jordana? Tá? Patrocina com vinho para os nossos convidados.
Tá bom, Jordana? Aparece mais vezes, inclusive, né? Você Aparece falando, mais vezes. Você está falando da Jordana, eu e aqui. o Marley, nós estávamos conversando fora aqui nos bastidores, no stand-by ali, que pessoa acessível, né? Que pessoa simpática. Cara, a e Jordana, ela né? se integrou tanto ao podcast que ela queria virar integrante. Não é? É. Por que não? Por que não, né, Weber? não? Rescisão Quem de sabe? contrato. Por que não? Quem sabe? Não é? Advogado de Não é. trabalhista? Aí, tá vendo? Valci, é desse jeito que acontece aqui, tá? Não é Dá fácil. uma ideia, você vai excluir o rapaz, depois bota a ideia em prática. Pronto. Tá vendo? aí? Entendeu? Aqui é só puxar Faz a tapete. votação, né? Tem algum crime disso aí? Puxar tapete do outro? Rapaz, você me fez lembrar aqui agora de um rapaz que... esse rapaz até faleceu. Esse rapaz, eu tinha um escritório aqui no bairro Rosário, logo no início da minha carreira, e esse rapaz, ele passava junto com um amigo vendendo... eu vendia um potinho que vinha com era um pedaço de bolo, uma fruta, e tinha algo lá, era relacionado a doce. Eles passaram lá próximo do escritório durante um mês, mais ou menos. E aí um dia, uma pessoa muito simples, todos dois, tal. Aí um dia eles sumiram, ficaram mais uns 15 dias sumidos, estavam passando lá. E um dia um deles voltou lá no escritório, bateu no escritório e perguntou se eu podia dar uma consultoria e tudo. Eu falei que podia. Ele falou assim comigo: Pagando bem, né? eu vim aqui para não matar aquele cara que andava comigo. Eu falei, Assim, direto. que isso, gente? Aí, porque hoje eu já pensei a manhã toda em matar aquele cara. Eu falei, Ai. Por que você quer matar o cara? Ele falou: você sabe por quê? Eu não tinha dinheiro. Mas eu tive aquela ideia de vender não é um bolo no pote, mas era algo no pote. Similar a isso. Ele falou: eu que tive aquela ideia. E eu falei com ele, e ele tinha o dinheiro na época. Ele falou assim, na época que a gente começou, ele tinha o dinheiro, ele falou lá, sei lá, vamos supor que hoje era R$500. Ele tinha R$500, e aí nós começamos a vender aquilo, cara, e na hora que estava mais bombando, ele foi e me tirou fora. Falou que não precisava mais, que eu não tinha dado dinheiro, mas eu que dei a ideia. E aí, na época, eu já estava assim, tendente a trabalhar com a área criminal. Isso aí você vai entrar lá na área civil, relacionada à área de direitos reais. Só que eu vi aquele rapaz, ele falou aquilo assim de uma forma tão doída. Sentida. E aí é o que a gente, né, é o que como que eu acho na minha profissão o direito uma coisa muito bonita. O que é você valorar, né, o que é do outro, né? Por quê? Porque para ele aquela ideia ali de servir aquilo no pote era algo que iria mudar a vida dele, né? E aí às vezes aquela pessoa vai no seu escritório e às vezes você vai olhar e fala assim, o cara está querendo matar o outro por causa de um negócio no pote. Qualquer Troço pessoa bobo, né? poderia ter pensado isso, né? Enfim. Então, assim, você me perguntou sobre um caso, sobre puxar o tapete, eu me lembrei disso. E aí, à época, eu orientei ele a procurar um advogado, até falei com ele de uma pessoa que eu conheci, que era para ele procurar, que estava mais voltado a essa área. E, enfim, né, para ele foi um puxão de tapete. Aí depois eu fiquei sabendo que esse cara tinha falecido depois de um tempo. Um rapaz jovem e tudo, mas o direito lida com isso também, né? Essas questões que estão relacionadas. Eu me lembrei, foi Mas eu sou seu amigo há mais tempo, né? Você vai me defender em relação a ele, né? Eu me lembrei, foi do camarada que separou da mulher, né? O cara virou pro outro e falou: fulano sumiu, te separei e tal. Falei, como é que aconteceu? Os caras estão te chamando de Aladim? Aladim por quê? Falei, não, porque a mulher só deixou o tapete. Só deixou o tapete. Levou o resto tudo. Deixa eu mandar um grande abraço para a gente, assistindo a gente, o Alisson. A Alisson quase participou uma vez também do Descolado, em uma outra época. Alisson Lima, parceiro da gente, tá bom? O vi ontem não. Hoje é? Não foi ontem, não. Um dia atrás, vi no supermercado, o Alisson, bati mal papo com ele. Ele é peça rara. Parceiro. Só tem um defeitinho assim, que todos vocês aqui têm. Ele faz essa piada, cara. Ele faz essa piada desde... Só eu que fui vacinado contra essa questão. Ele faz essa piada desde que 1994. Que faz toda a diferença. Obrigado. Vocês gritam hexa. São defeitinhos. Vocês não foram vacinados. Inclusive você, meu caro, caríssimo. Eu
Perdeu mais essa então também, você? Descobri que você também não Para quem não está entendendo nada, para esse vírus chamado Clube Atlético Mineiro. Olha para você ver. Deixa eu falar. Para quem não está entendendo nada, nós temos aqui 4 pessoas no estúdio, todos atleticanos, e ele é o quinto elemento, é o único cruzeirense. É o Aí ele fica, sofredor, né, gente? Foi vacinado, né, gente? Tem essa eu vou piadinha lembrar da fala velha. de um atleticano que eu conheci, que toda vez que o Cruzeiro perdia, ele falava: ô Cruzeirão que só me traz alegria. O Mas cabuloso que só mas dá alegria, né? Cruzeirense. Cruzeiro só me dá alegria. Também, Eu, como atleticano, só me dá alegria. O seu tio, por exemplo, a gente convivia muito bem demais da conta, meu amigo, peça raríssima, ele gostava de falar que era da... como é que era? Ele gostava muito das comidas... Feijão com farinha. Não, perdi aqui. As iguarias. As iguarias. Ele virava para mim, Ferreirinha, esse prato é uma iguaria não sei das quantas. Falava, Vandinho, para com isso. E várias vezes eu assisti jogo com ele. Entendi. Várias vezes. No Real, por exemplo, teve uma vez, estava jogando Atlético e América, e eu do lado dele zoando. E ele assim, Ferreirinha, daqui a pouquinho a gente vira. Ele tomou 1-0. Tomou 2, ele falou, Ferreirinha, vou embora. Vazou, partiu. Pô, Vandinho, mas não. Partiu. Água francesa, né? Não, mas ele saiu. Você lembra dele muito bem, melhor do que eu. Saiu. Nossa. No outro dia na escola, lá no IES Funsec, foi difícil. Falando em futebol e nossa seleção, hein, gente? Puxa vida, hein? Vamos falar, tá vamos mudar de difícil, assunto. Né? Seleção tá Se difícil. colocasse o Galo lá, seria melhor, ia ganhar. Não, punha lá o galão da massa, lá resolvia. Por incrível que possa parecer, eu comentei isso. É verdade. Um dos problemas, no meu entender, é justamente dessa questão de proximidade. Sim. Pegar um lado Tottenham, o outro lado Real Madrid, o outro lado não sei da... Pô, se tivesse Nós pegado... não temos identificação hoje, mais. se tivesse pegado um Atlético, um Flamengo e colocado ali, tinha muito mais conjunto. Com certeza. Eu tenho certeza... Apelo popular seria muito maior. Eu tenho certeza que de 4-1 não perderia. Eu estou comentando com o Weber hoje, a gente estava conversando hoje, né, a respeito. Sim. Que a seleção brasileira, a meu ver, está caindo desacreditabilidade, né? A credibilidade. A credibilidade. E está se tornando para o brasileiro, da minha época, você talvez mais jovem que eu. Você andou muito estrada no chão, Bel. Mas eu sou da época de que eu parava todos os domingos para assistir a Ayrton Senna na televisão. Morreu a Ayrton Senna, acabou a Fórmula 1 do Brasil para a gente. Eu, pelo menos, não acompanho mais Fórmula 1. Depois que a Ayrton Senna morreu, acompanhei um certo período. Mas depois parou. A seleção hoje está caminhando para o mesmo caminho. Aquela fama que tinha a seleção anos 70, 80, 90, início 2000. Fazer bandeirola, pintar. A última. Quem tem expectativa mais para assistir o jogo da seleção? A última seleção que o Brasil ficou louco foi em 94. 7-1? 94. Depois dali para trás ganhou 2002, se não me falha a memória. Mas degringolou, ninguém sabe quem que é. Eu assisti esses dias agora, estou fazendo coisa nenhuma, vou ligar aqui a televisão. Cara, eu não conhecia ninguém. Eu não conhecia nenhum dos jogadores, mas eu também não sou referência porque eu não acompanho muito futebol. Só o Arana, que eu conhecia. Nossa senhora. Do galão da massa. E você viu que partidaça do Arana, né? Mas aqui, vamos comentar isso não, gente. Mas aqui... Só puxando um viés aqui do que ele falou, na realidade eu acho que, né, porque você falou sobre a gente parar para assistir, né, um conteúdo na televisão. Na realidade, eu acho que com a questão do noticiário chegar no telefone celular, a gente, na verdade, a gente vê notícia, né? Mas a gente não vê um programa. Não vê. Né? Eu falo a maioria das pessoas, né? Você vê notícia, você chega ali, eu li uma notícia, mas você parar de fato para assistir um programa, você sabe do resultado do jogo, mas às vezes você não para assistir o jogo, né? E isso tem a ver, né, em alguns pontos, em razão, né, da tecnologia e também, né, dessas questões, igual você falou. A gente precisa de uma paixão, né? Algo para te chamar a sua atenção,
né, necessita de uma paixão. Então, o brasileiro ele parava para assistir o futebol. Por quê? Porque existe uma paixão ali pelo futebol, né, um nacionalismo e tal. Só que isso vem se perdendo em razão, né? Eu não sou expert em futebol, mas quando você não ganha, você perde, né? Vamos falar assim, a paixão, o tesão. E o exemplo do Cruzeirense está aí. Por quê? Porque eu fico brincando lá na casa da minha sogra. E eu estou o seguinte. Eu estou aqui prestando atenção. Falei, vai dar um final feliz. O Cruzeirense. Ele vai tirar da cartola. O Cruzeirense. Ele só assiste jogo do Cruzeiro quando o Cruzeiro tem alta. Verdade. Vai ser verdade. Ficou 3 anos na Série B. Aí sabe qual que é a desculpa da minha esposa e da minha sogra? São pessoas inteligentes. A minha sogra fala assim, ó. É porque eu não consigo mais ver jogo do Cruzeiro, porque eu passo mal. Aí minha esposa fala assim, agora eu tenho menino para olhar, eu não tenho como ficar assistindo jogo. Eu falei assim, gente, não tem lógica vocês comentarem isso, porque quando o Cruzeiro estava em alta, era a camisa do Cruzeiro. Era camisa, era interesse, né? Eu tenho um sobrinho que era sócio torcedor do Cruzeiro, né? Vários anos e tal. O Cruzeiro caiu para a Série B, ficou 3 anos. Cancelou o cartão. Sócio-torcedor. E agora voltou de novo. Falei, poxa, na hora de você incentivar o time. Vamos mudar de assunto. Quer mudar de assunto? Vamos voltar. Ele tá igual a seleção brasileira, tomando de 4-1. Eu estou aqui. Vou fazer aqui. Não, ontem eu vi uma entrevista do Chico Pinheiro, dele falando que a diferença do Cruzeiro e do Atlético, ele cita quando o Atlético caiu para a segunda divisão no último jogo. Caiu, não. Caiu. O Galão da Márcia caiu. Quando o Galão da Márcia, infelizmente, né, rapaz? Caiu, voltou rapidinho. Um passo atrás, né, para pegar energia. Entendi. A torcida lá cantando o hino, e, enfim. Mas é isso aí. O brasileiro tá igual o Cruzeirense nesse momento. Vamos voltar no direito, gente? Pelo amor. Vamos chamar. Sem paixão. Vamos chamar a nossa quarta elemento? Vamos ver se funciona, né? Funciona. Alexa, conte uma piada de advogado. Por que o advogado é sempre chamado para doar sangue? Porque ele tem OAB. Eu acho que eu só sabe essa piada. É um tipo sanguíneo específico, né? Boa. É universal? Esse é o Valcir, tá com a gente aqui, advogado criminalista, batendo um papo com a gente, tentando amenizar. Na verdade, a profissão dele é pai da Maria Flor, nas horas vagas é advogado. Nas horas vagas que nós somos, né, que existe a função de advogado. Por falar em pai da Maria Flor, você é casado com a Roberta. Uma piadinha meio sem graça com ele. Então não vamos lá. Já mandou, não manda. Vamos lá, quer ver? Deixa eu achar aqui. Quer ver? Assim, ó. Até botou o óculos. Não, já que é piadinha, eu já vou fazer a missa. Se você colocar minha esposa no meu, eu vou colocar no meio da sua. Lá ele. Eu conheço essa piada como mãe. Você como advogado. Se sua esposa não consegue dormir, o que ela te pede? Que ela me pede, se ela não consegue dormir. Paradas, uma piadinha. Remédio, hein? Bom, o Ed falou que é isso, ó. Abre aspas. Querido, fala você dele. pode. Processa ele. Você pode me falar um pouco sobre o seu trabalho? Não, essa piada você contou, perdeu o time da piada. Eu entendi isso. Eu segui pelo seguinte. Perdeu o time. Não perdi o time. Piada não entendi o time. Eu entendi a piada. Eu quero dizer o que a piada, na minha visão, de Conceição, o que a esposa falou? Conta um pouco do seu trabalho chato. Mais ou menos ela isso. vai dormir. É chato o trabalho do advogado no dia a dia? Tá vendo pra quem aí? convive com advogado, não? Não, as histórias de um advogado nunca são chatas. Todo mundo fica curioso para saber. Tanto é que nós estamos aqui, né? Estamos aqui. Tirando dúvidas. Você viu como é? Você viu? A não ser do advogado civilista, né? Que me de desculpe os desconto lá, amigos, né? Da área civil, mas da área trabalhista. Como é que ele vai contar? O cara não recebeu as verbas e o patrão aí foi lá parar lá no fórum. Não tem, né? E aí fica difícil. Sem graça, né? A área civil ainda tem alguma coisa. A área tributária não tem muita graça, mas a área criminal é sempre uma história, né? Os doidinhos lá. Tem a área também. Eu não sei se tem a área, mas pelo menos o seriado que eu assisti, a área do Suits, lá, aquele seriado. Não, mas já é outra história. Não, né? pois é, mas como é que chama aquela área? Ela é. Você sai? Da área de empresas.
é a área empresarial, né? Empresarial. Ela está relacionada também. E ele falava o seguinte: o bom advogado ele evita ir levar o caso para o juiz. Ele resolve tudo que é embaixo. Com certeza. No caso do... O melhor acordo é bem melhor do que uma boa briga, né? Com certeza. Empresarial, isso é em talvez. tudo, né, gente? Isso é uma coisa que se as pessoas levarem para a vida, né? Que com um acordo no todo, né? É melhor do que uma briga. A gente teria um mundo muito mais tranquilo de se viver, né? E agora, só uma última pergunta, eu não vou te atrapalhar Última? mais. Não, fica à vontade. Hoje está em voga aí, né, decisões do STF, também na Câmara, no Senado, a questão de visitas íntimas dos presídios. Né? Parece que estão querendo mudar a lei, alguma coisa assim. Cara, você assim, tornar uma vez por semana. Na realidade, o Brasil ele funciona da seguinte forma: ele funciona sob pressão. Tá certo? Por quê? Porque tudo é política, né? Tudo é política. A política, ela para você ter uma lei, você necessita de políticos, correto? Para colocar aquilo em votação. Né? Enfim, você precisa do Senado, você precisa da Câmara dos Deputados, enfim. Qual que é a questão? Quando você tem um clamor público em razão de algo, né? E eu estou falando disso quando começa essa última levada que teve aí dessas questões, que nós vamos chegar na questão da visita íntima. Isso começa lá com aquela morte do policial em Belo Horizonte, né? Eu acho que foi o primeiro. Uma saidinha, né? Já havia da saidinha. Aquilo começou, então o Brasil ele funciona sob pressão. Quando acontece um fato dessa forma, há sempre políticos que vão pensar: opa, é a minha hora. Minha chance. É a minha hora. Meus 15 minutos. Meus 15. Aí ele vai fazer ali, ele vai para a televisão e vai falar que ele defende, que talvez já até defendia, mas não com tanto né, veemência. Com tanta veemência. Enfim, aí ele vai aparecer com aquilo e vai colocar em votação. Né? Quando ele coloca aquilo em votação dentro de um clamor público, alguém que vai ser contra quando a população está pedindo, né? A população toda tá bramando por aquilo, tá. Aí você vai falar: não, eu não concordo com isso. De uma coisa que não vai te prejudicar em nada, né? Porque quando você tem alguma coisa que é relacionada à seara, por exemplo, vamos mexer aqui num tributo, vamos mexer aqui numa coisa empresarial, automaticamente aquilo é um reflexo, né, nos patronos, né? Dos políticos. Opa, eu não posso votar nisso, que isso vai prejudicar alguém, né, que é do meu convívio. Mas quando você está lidando com matéria criminal, quase sempre você não está prejudicando alguém, né, do alto escalão. Então, ele vai votar de acordo com o quê? Com clamor. Com clamor. Só que o clamor público nem sempre é o melhor caminho. Para quem lida com o direito, sabe que não. Entendeu? Há tempos aí começaram a falar, estava tendo muito crime de menores, né, de idade, tudo, e aquele tanto de político indo para a televisão para falar que eu vou pedir a menoridade penal para diminuir. Isso não vai acontecer. Isso, para acontecer, só se você pegar a Constituição brasileira, os pactos que o Brasil tem, né, com outros estados maiores. Por quê? Porque o Brasil ele tem uma obrigação de não retroagir, né, em questões relacionadas a benefícios de direitos humanos. Então, quando você pega e fala assim: eu vou pegar uma menoridade que era a maioridade que começa com 18 anos e vou trazer para 16, por exemplo, isso não implica só em uma questão política relacionada ao Brasil em si, né? Existem pactos que o Brasil tem, né, de que ele não pode fazer isso. Só que você vem de política nem sempre com o que pode ser aplicado, mas com o que é falado e que as pessoas... fulano de tal que é bom, porque ele propôs isso lá e tal. Só que existem estudos para você chegar a um ponto de aplicar uma pena para uma pessoa maior de 18 anos. Né? Existem estudos para isso. E aí, quando você fala da questão relacionada, voltando lá no ponto da visita íntima, qual que é a questão? Eu vou cortar a saidinha, eu vou cortar a visita íntima. Qual que é o contexto do preso na cadeia? Não é ressocializar? Pelo menos na teoria, né? Não é esse intento? Então, como que você quer ressocializar uma pessoa e falar o seguinte: não, ele vai cumprir 20 anos de pena, mas ele não vai sair, mas ele está sendo ressocializado.
Mas ele não vai sair para visitar a família, ele não vai sair de 7 dias, ele vai ficar preso 20 anos. Mas aí o Estado depois vai abrir a porta da cadeia e vai colocar aquele cara na rua. Revoltado, então são né? coisas que não se encaixam, entendeu? Mas em razão de política e de clamor público, é o que vai se atropelando as coisas. Eu não estou falando que todo preso tem que sair de 7 dias, né? Tem que ter essa saidinha. Mas há de ter um aparato do Estado para fazer um estudo e colocar na rua os presos que têm condições de sair. Não é porque o cara cometeu um crime hediondo que eu tenho que entender, ele tem que ficar 30 anos preso, porque não vai soltar o cara, ou então, né, vão aplicar pena de morte. Prisão perpétua, né? Ou então Que prisão não existe, perpétua, eu concordo. O cara ele não vai sair de 7 dias, mas ele vai ficar o resto da vida preso. Agora, você entender... isso é uma coisa que eu não consigo compreender. Né, eu não vou falar nem o cidadão em si que não tem conhecimento jurídico, né, porque quem não tem conhecimento jurídico pode pensar qualquer coisa, mas eu falo às pessoas que têm estudo para isso, de alegar que esse é o melhor caminho. Tá certo? Não é o melhor caminho. Por quê? Porque vamos pensar num leão. Um leão foi lá e atacou uma pessoa. Correto? Eu tenho uma coisa a fazer. Ou eu vou educar aquele leão, ou eu vou pegar e vou exterminar o leão. Se ele não tem condição de viver solto, eu tenho que exterminar o leão. Correto? Não, aí eu vou falar assim, não, eu posso fazer o seguinte, eu posso deixar esse leão preso e aos poucos eu vou dar um passeio com ele na coleira, né? Eu vou ir adaptando ele ao meio, né? Adestrando. Eu vou adestrando ele. Então, se você pensar no criminoso atrás de uma jaula, né? Atrás de uma jaula, você pode pensar não vou falar de um bicho, mas de uma pessoa que o Estado entendeu que ela não pode viver no meio dos outros. Tanto que ela foi afastada. Ele foi afastado. Ele saiu do meio social e foi para trás de uma grade. Então, como que eu vou entender que eu posso pegar aquela pessoa, deixar ela atrás da grade 10, 20 anos, sem ela ter nenhum contato social e depois simplesmente falar, você já cumpriu sua pena, agora você já pode voltar para a rua. Do jeito que ele entrou. Não. A saidinha, esses mecanismos, eles existem para quê? É para você ir domando o leão. Tá certo? É para você ir vendo quais que são os limites dele até ele poder, né, se ressocializar. Quais são os benefícios mais usuais, assim? Saidinha... Então, na verdade, existem as penas, né? Você tem a pena de regime fechado, a pena de regime semiaberto e a pena de regime aberto. Quando você tem uma condenação de regime fechado, você vai passar durante um tempo preso para posterior você ganhar o direito ao semiaberto, que é o quê? É o direito de você estar no semiaberto. Você está preso, mas você pode sair para trabalhar fora do presídio. Em algumas comarcas hoje, o semiaberto até funciona com a prisão domiciliar, com uso de tornozeleira. E aí tem o regime aberto, que é quando você tem uma pena, mas não é uma pena assim muito alta. Então você vai ficar em casa nos finais de semana, você não pode sair durante a noite. Então, para cada pena existe um regime. Sim. E essas penas vão ter os benefícios. Então, o preso que começa lá no regime fechado, o primeiro benefício que ele vai ter é o benefício de ir para o semiaberto. Os outros benefícios internos, que é o quê? Se você estuda, se você trabalha de forma interna no presídio, né? Se você tem bom comportamento, isso tudo vai corroborar para você ir diminuindo o período de pena, né? Então, se você está no semiaberto e começa a cumprir uma parte da pena, você passa a ter direito à saidinha, né? Que é o quê? Durante o ano você vai poder ir visitar a sua família durante 7 dias, ali a cada período, de acordo com o calendário. Né, do presídio você vai poder. Então, essa é uma forma do seguinte: o Estado ele vai te dando corda. É a mesma coisa, o Estado age igual o pai do menino. Né? O menino aprontou, o que o pai fez? Está de castigo. Ô pai, posso jogar bola? Você vai, mas você vai um pouquinho só. Mas você vai só aqui pertinho de casa, porque eu estou de olho em você. Deixa eu pegar para você uma água aqui. Você está falando demais também, né? Mas aqui, é assim que funciona. Obrigado. Essa é a funcionalidade. Mas vem cá, agora... Olhando do outro lado também, né? Esses dias eu vi um número que eu não entendi. Soltaram dá um exemplo aqui, 111 presos na saidinha, enfim, 38 não voltaram.
Entendi. Nesses casos... Parecendo a história dos patinhos, né? Eu lembrei disso aqui agora. Sim, o patinho. Os 38 não voltaram da montanha. Além Você sentiu como é que é aqui, né? Você é aqui. história dos patinhos. Não, continua a história dos patinhos lá. Os 38 não voltaram. Mas você acha que esses caras, por exemplo, não acabam atrapalhando esse pensamento de ressocialização? Então, na verdade, o mal sempre atrapalha o todo, né? Tudo que você faz, tudo que tem de errado vai refletir num todo, né? A lei penal ela vai se agravando de acordo com que a sociedade ela vai levando o poder judiciário para aquele ponto, correto? Se você pensar numa aplicabilidade de uma pena, vou te dar um exemplo. Nós temos um agravante hoje que é a questão do roubo de carro, tá certo? Estelionato relacionado a carro, se você rouba um veículo, isso tudo agrava a sua pena lá, né? Enfim. Por que disso? Porque existe muito roubo de carro. Não existe um agravante para você furtar ou roubar uma carroça. Porque a sociedade né, quase nem existe carroça mais. Então, tá roubando carro demais. Eu lembro, teve um magistrado aqui em Molevade. Agora é celular, né? Teve um magistrado aqui em Molevade, não vou citar nome, que ele me falou uma vez no gabinete. Fui despachar com ele um processo de receptação de telefone. Receptação é quando você compra um telefone, né, que é furtado e tudo tal. E o crime de receptação ele é um crime que traz a possibilidade de fiança e tudo, enfim. Só que aí, o que aconteceu? Eu não vou me recordar muito bem do caso, mas esse cliente ele estava com uma situação de receptação e tinha um outro tipo penal também, e assim, uma coisa simples, que não coube a aplicabilidade de fiança pelo delegado. Mas como era receptação, tudo no telefone, eu fui despachar com esse magistrado à época para ele conceder a soltura do meu cliente, que fosse por uma liberdade provisória ali, ou, né, enfim, com aplicabilidade de fiança ou não. E aí ele foi e falou: senhor doutor, eu estou numa situação complicada. Tive uma reunião com a Polícia Militar, na época com o comando, com o Ministério Público, e ninguém está dando conta. A Molevade está furtando telefone demais. É muito furto e roubo de telefone. Então, eu já fiz aqui, eu não vou soltar com liberdade provisória nenhum receptador de telefone. Porque os furtos e os roubos estão acontecendo porque sempre tem alguém para comprar o telefone. Então, a lei ela funciona dessa forma, né? O Estado ele tenta de todo meio, vamos falar assim, né? Porque eu comecei falando do que é o mal. Então, assim, por quê? Porque você comprar um telefone furtado, qualquer um está, né, sujeito a isso, né? Principalmente não sabendo que é uma que coisa é furtado, que as pessoas fazem e pensam, não, faz uma vista grossa, né? Chegou um cara, compra esse telefone, tal, às vezes você sabe, assim, essa pessoa é meio estranha, mas eu vou comprar. Porque isso aqui é um crime que não é praticado com grave ameaça, com violência, eu só comprei, às vezes ninguém nem vai descobrir que eu comprei. Só que a desenvoltura para chegar até você comprar aquele telefone, existe um roubo, alguém correu risco de vida e tudo. Então, já vem o Estado para ele poder fazer o quê? Opa, isso é um mal que já vem crescendo. Eu vou usar do meu poder para poder parar, né, essa onda que está vindo, né? E aí o porquê que não é o justo pagar pelo pegador, mas às vezes o menos envolvido paga pelo pegador. Por quê? Porque tem aquelas pessoas que vivem mesmo do negócio de comprar telefone furtado e revender peças e tudo. E é o cara que às vezes ali num dado momento único da vida dele, ele comprei, né? E aí a justiça ela tem que olhar os antecedentes desse cara, tem que ver, né? E aí é o seu advogado que vai contar a sua história lá para o juiz, né? Falar, não, o meu cliente ele não é o todo, né? Ele tem uma particularidade, entendeu? Então é assim. Foi só essa vez que ele comprou? Não... Só essa vez. Aí você vai ficar dependendo do juiz, né? Aí que vem os honorários advocatícios, né? É muito importante, né? Você saber contar a história, né? Tem aquele moço lá que diz, né?
Quem não tem dinheiro conta história. A gente trabalha isso, cara. É um exemplo que eu gosto muito de dar, assim, em roda de amigos e tudo. Sim. Que todo mundo... O crime de homicídio é o crime, né? Que é o mais falado, é o que está na televisão, é o que está nos filmes, né? É o plenário, né? O tribunal do júri. E aí, a gente quando trabalha um júri... Porque eu vou te um exemplo. Você pode sair daqui agora, você não está no mau dia, você acordou mal hoje. Você descobriu um exemplo, grotesco, né? Eu descobri que minha esposa está tendo um caso com um cara de manhã, tá certo? Aí você está sem dinheiro, o cheque voltou, e aí você está saindo no seu carro ali agora. Sem bateria. Aí vem um cara e te dá uma fechada, tá certo? No trânsito. E você tem uma arma no carro ali e tal. Ou talvez não tenha uma arma, o cara te fechou ali e desceu para te provocar e tudo, aí você acelera seu carro em cima do cara, pum. Acelerou, matou o cara. Aquilo é um fato isolado na vida do Weber. O Weber é um cara, um exemplo, tem 40 anos de idade. Só isso? Quase acertou, 39. O cara tem 40 anos de idade e aí o seu advogado vai lá contar para os jurados a história do Weber. O Weber é um cara nascido na família tal, pai de fulano, casado com ciclano, tá certo? Teve as melhores notas da escola, né? Teve uma formação. Vai rolar lá o vizinho, as testemunhas para falar dele, tá certo? E aí o que você vai explicar para os jurados? O Weber, ele agiu de forma correta em acelerar aquele carro contra aquela pessoa? Não. Teve todo um contexto. Mas o Weber precisa passar 12 anos na cadeia. Não pergunta pro Edio, não. Essa necessidade. Você entendeu? Por causa de um fato isolado. E aí vai vir, né? Ali a tese defensiva. Não. Os atenuantes, ele ficou com medo do cara que desceu do carro e já vinha para cima dele. Um cara muito mais forte e tal. E ele acelerou o carro. Tem até aquele filme, né? Um Dia de Fúria. O Dia de Fúria é um exemplo. Um Dia de Fúria. Aquilo eu assisti na faculdade, cara, sem roupa na rua. Um Dia de Fúria. Aquilo é um exemplo, um dia de fúria. Aquilo é um fato isolado na vida da pessoa, né? Ele, durante 40 anos, ele não foi daquela pessoa, ele foi uma pessoa do bem. Pai de família, né? Um cara de bem. E ali, num dado momento, ele perdeu. Agora, né? São casos, né? Ele vai sair de lá absolvido? Talvez não. Mas vai sair com uma pena ali, né, que seja uma pena de semiaberto, para ele entender atenuada. O seguinte: olha, você não pode continuar acelerando o carro toda vez que você está nervoso. Entendeu? E ainda tem a questão do psicológico, né? Que pode entrar também e pedir uma sanidade mental do Weber, que olha para a carinha dele, não é tão bonita assim nada. Não, são esses contextos, saber se a pessoa, como é que estava o estado dela ali, enfim. Mas a advocacia, ela é isso. Então, assim, quando a gente fala do mal, né, que foi o que você me perguntou, é o que a sociedade vai fazendo, com a maioria das pessoas vão fazendo, o Estado ele vai dando uma resposta, né? Então, a questão lá relacionada à visita é o quê? Descobriu que você vender informação de que você vai criar leis mais rígidas, vem de voto. Entendeu? Né? Isso vem de voto. Não estou adentrando numa questão relacionada à política, mas nós temos hoje no Brasil a ideia de que os políticos descobriram isso, né? As pessoas hoje estão mais afloradas a querer ou pelo menos metade, né, do país quer um Estado que seja, na visão, que seja mais rígido, né? Sim. Mais rígido. Cobra-se isso, né? Isso vem. Você vê os Estados Unidos, né? Uma mudança de governo e tudo tal, daquelas pessoas que falam assim: eu quero um Estado que seja mais rígido, eu acho que não pode ser tão liberal, né? E aí você vai ter essas questões da política querer trabalhar a ideia de que eu sou um político que voto de acordo com as ideias mais rígidas para quem comete crime, porque isso vai vender voto. Você acha que já temos leis suficientes? Ou precisaria criar mais alguma? Ou só aplicar as que já tem, já está de bom tamanho? Eu acho que... É claro que com a mudança da sociedade, com as formas de crime, né? Nós estamos no podcast agora e eu vou até aproveitar aqui para esclarecer um fato, que é um caso que acontece, que chega no nosso escritório todos os dias. Um tipo de crime que tem acontecido.
geralmente relacionado a homens. O cara, ele entra em rede social hoje para conhecer uma pessoa, então ele vê lá uma pessoa. E vai adicionar e vai começar a conversar com aquela mulher, um homem, né? Ou muitas das vezes ele vai ser adicionado por aquele perfil. Ele vai ser adicionado por aquele perfil e o perfil vai conversar com ele ali durante 2 dias e depois vai aparecer uma pessoa que se diz ser um delegado de polícia com uma ligação para essa pessoa e vai falar o seguinte, ó, o pai essa menina é menor de idade. Isso é um golpe. E às vezes acontece até da própria menina falar, eu tenho 17 anos, eu tenho 16 anos. E ali o cara pensa, não tem 16 anos, tem 17, não tem nada a ver eu estar conversando com essa pessoa, né? Uhum. E aí ela vai pedir nude para aquele cara e vai mandar fotos também. Só que aquilo não é uma pessoa. Quem está ali conversando é um bandido. Lá na cadeia, muitas das vezes. E aí esse delegado, suposto delegado ou juizado de menores, vai fazer contato, vai falar, eu estou com o pai da menina aqui e tal, mas ele está querendo resolver isso de maneira amigável para não levar. E aí o cara, ele fica numa situação ruim, porque muitas das vezes o cara é casado. Com medo de se expor, né? Ser exposto. E eles estão... Cara, é um tem tão impressionante que muitas vezes a menina, na conversa, a menina não, né? O bandido, ele vai puxando, você mora onde? Eu moro em tal lugar. Mas dá todas as coordenadas. Ele dá informações. Histórico aí, da vida dele. O cara esquece daquilo. Depois o suposto delegado manda foto do GPS da casa do cara. Eu já sei que você mora, está aí, nós estamos de aí. Agora, se você quiser resolver, você vai pagar X aqui pro pai da menina, vai levar ela no psicólogo, vai fazer tal coisa. Um dia desse até teve um cara que falou assim, não é porque o pai dela ficou muito nervoso, quebrou a casa toda. Aí ele tá querendo só comprar os móveis. Só que para quem tá numa situação ali, o cara já tá devendo, né? Ele fica numa situação ruim. Por que ele fica numa situação ruim? Porque ele não pode ir numa delegacia de polícia que ele pensa o quê? Tô preso. Eu estava conversando com a menor. Como é que eu vou chegar lá e vou falar? Não vou negociar, é melhor. Né? Ele vai cair, só que ele vai cair em um golpe, um golpe ali que não vai acabar, porque vai pedir dinheiro hoje, vai pedir amanhã e assim por diante. Chantagem. Então, isso é um contexto que o quê? Vai chegar um ponto que o Estado ele vai começar a penalizar com a pena maior as pessoas que cometem crimes, né, relacionados aí à extorsão através de WhatsApp, enfim. Por quê? Porque a sociedade ela vai andando e o Estado tem que ir respondendo. Então, por esse motivo, eu acho que nós temos muitas leis, tá certo? Mas vão ter que ser criadas outras leis? Vão. Como algumas leis também vão perder o porquê, né? O porquê da aplicabilidade. Um exemplo, por exemplo, o meu ponto de vista, rapaz, a questão da bigamia, né? Que ainda o cara não pode casar com 2 pessoas, mas a pessoa vive em união estável. Sim. Né? E, enfim, o Estado ele quer tutelar umas coisas às vezes com o seguinte, se o cara quer casar com 5 pessoas, se está todo mundo de acordo, gente... Você falou da bigamia aí, eu tô lembrando. Por que eu vou pôr meu dedo nisso? Né? Todos maiores de idade, né? O problema não é ter, o problema é aguentar manter. Como você falou lá no Tem que início, trabalhar quer fazer a suruba, pô? O que eu vou lá? Agora você falou uma coisa, a questão da bigamia, que eu vou puxar para um outro ponto aí para não entrar muito no assunto. A questão das leis no Brasil. Não sei se é sua área, mas é com relação à lei. O Código de Trânsito Brasileiro, ele fala que o motociclista tem que usar capacete, né, equipamento e tal. E por que em algumas regiões do país motociclistas andam, passam não funciona. Né, não é bem frente da assim. polícia, barreira policial, passa tudo sem capacete. A Constituição Federal ela traz que o advogado ele tem acesso, né, vamos falar assim, ilimitado ao cliente dele. Que se o cara está preso, é como se agora, 3 horas da manhã, eu quero ir lá no presídio visitar meu cliente. Isso não funciona, mas a faculdade te ensina dessa forma. E aí tem muitos advogados em início de carreira que chegam lá de domingo, meia-noite, eu quero falar com o meu cliente, porque está na Constituição. Não funciona, tá certo? E essas questões aí, assim, o Estado, na realidade, o Estado ele tem autonomia para legislar sobre questões relacionadas a questões de trânsito, né? E, enfim, não sei se existe alguma legislação própria, por exemplo, Rio de Janeiro, que é um lugar que você vê muita gente andando sem capacete. 3 na moto, Nordeste tal, também, Nordeste. Só que o que?
Lá no Rio, né, o que a gente ouve falar é que eles entenderam que o cara traz muito mais risco com o capacete na cabeça do que sem o capacete. Porque sem o capacete ele só está trazendo risco para ele, que é decair, rachar a cabeça e morrer. Agora, quando ele está com capacete, ele pode cometer crime e não ser reconhecido, né? A polícia às vezes não vai conseguir saber quem que é aquele cara que está na moto. Enfim, então, para não existir... Aí é o que se chama balança do direito, né? O Estado ele acaba fazendo vista grossa por aquilo e não aplica ali a lei da forma que deve ser aplicada, porque ela entende que se ela for aplicar naquele momento... O rigor da lei. O rigor da lei vai ser muito mais prejuízo para a sociedade. Vai ser usado entendeu? contra ela mesma. Né? Só que como assim, mas aí vai mudar o Código de Trânsito, aí tem o estado de Minas, por exemplo, que é um estado que você tem uma polícia, no meu ponto de vista, mais respeitada. Né? Em Minas, a sociedade mineira ela respeita mais as leis, né? Enfim. Então, em razão disso, acaba acontecendo essa malemolência aí, né? Porque eu tô falando porque semana passada eu tirei uns dias de férias aí, né? Fui lá justamente no Rio de Janeiro. Estive lá na cidade lá do Rio de Janeiro. E quando eu estava indo de carro, na plena rodovia lá, eu vi vários motociclistas lá, pessoas andando de moto, sem capacete. Como você falou, 3 pessoas na moto, pai, criança de colo. Sim. Em moto eu achei que era um absurdo. A gente está acostumado com isso, né? Pai fala que... a gente tem alguns familiares no Rio e tal, e eles moram lá na Baixada Fluminense, né? Um lugar assim, onde que acontece de tudo. Aí, pai, naquele todo militarismo dele, né, chegou lá e falou assim, mas é um absurdo. Por quê? O cara estava sem capacete, de chinelo, e ele parou no sinal, o pai falou que ele parou no sinal, ele encostou o pé, foi na viatura. Com o pé na pirola da viatura, e esperando abrir o semáforo, e nem aí, entendeu? Então, assim, Mexe. Deixa aí. Vai fazer isso aqui em Minas pra você ver. A gente tá num cacete, menino. Deixa eu dar um recadinho rápido aqui. Marley, nós já temos o nosso corte. Advogado alerta para o golpe de Tinder e Monlevade. Esse é o nosso corte, tá? Aqui eles vão cortar. Advogado alerta para o golpe do Tinder. Golpe tá aí. E eu quero deixar para você que está assistindo a gente as nossas redes sociais. No Instagram, também no YouTube. Segue a gente, curta, compartilha. Fala assim, ó, galera, tem um programinha legal agora, um podcast legal de humor, mas também fala coisa séria, que é Os Descolados, tá? Rede social Os Descolados Oficial. Os Descolados Oficial, porque tem algumas imitações, né? A gente é oficial. Então curte a gente no Instagram, também no YouTube. Segue, compartilha, vamos fazer essa rede bombar e, se Deus quiser, vai dar muita audiência aqui. Mais algum recado que você gostaria de falar? Quer fazer uma pergunta para a gente, para o nosso querido aqui, para a gente encerrar o programa de hoje? Eu acho o seguinte, para os inimigos, o rigor da lei, para os amigos, a lei? De forma pessoal, sim. Não respondendo como profissional, né? Somos humanos e isso é uma realidade. Mas para os amigos, a lei. Para os inimigos, o rigor da lei. O rigor da lei, é isso aí. Fazer para encerrar então. Os inimigos do Ministério Público. Mais uma piadinha. Vamos ver se essa sai melhor, né, Ed? Vamos lá. Meu Deus, é uma pergunta, na verdade, né? Por que os advogados são como armas nucleares? Não sei. Porque se um lado tem, o outro também deve ter. Ter, né? Eu vou ficar calado porque eu não entendi nada. Também não, mas o Ed mandou. Então mas quando você entende, é só rir. Nós começamos aquela risada artificial que tem. Nós começamos com a Geralmente a piada é ruim do entrevistado. E finalizamos também com pior ainda. Foi cumprida a missão, né? A missão da piada ruim. A pergunta que a gente faz sempre no nosso programa aqui, eu me recuso. Boa, fique à vontade. Eu fiz para Jordana. Fique à vontade. Eu fiz para Jordana e foi bacana. Agora fazer para você. Faz, você não gosta. sei se eu faço. Foi bom para você?
E para você? Foi ótimo. Então, para mim também foi uma excelente noite. Aí, Roberta, tá vendo? Uma excelente noite. Foi ótimo. Foi bom. Melhor na hora que eu chegar lá em casa, né, rapaz? Tá comigo, não tem a problema. esposa vai estar lá esperando, né? Não é com aquele negócio. 2 horas de podcast. Não é com aquele negócio Só marcando assim não é a com hora. aquele contexto querendo dormir, não. O assunto foi ruim, não é? Vai falar como é que foi lá. Tá certo. Então Mas é isso, né? aí. Valeu, então, Valci. Não, eu Obrigado só pela tenho a participação. Eu só tenho a agradecer o convite. E tá volte certo? mais vezes. Logo que me convidar, estarei novamente aqui. Isso aí. Tá bom? Valci, obrigado. Um abraço Um da abraço família. a todos, né? E os nossos ouvintes aí também. Vai. E assistente, como é que fala? Telespectadores? Telespectadores, É. Espectadores. É. Falamos do Marley Melo, hoje falamos, né? Marley Melo, Marley cara. Melo, Esse produção. cara que tem esse estúdio maravilhoso. Eu quero gravar um podcast. Venha. Estúdios Marley Melo, esse estúdio maravilhoso, extremamente profissional esse rapaz, um estúdio maravilhoso, tá bom? É isso aí. Qual é o Curta, contato, compartilhe e os 3 Cs, curta, compartilhe e comente. Nosso Comente. convidado também, Deixa só um pix. antes de encerrando, divulgar também o nosso convidado, né? Deixou o telefone de contato, quer deixar? Vou deixar o meu Suas telefone redes de sociais. contato. Deixa só o número. Deixa Suas só o redes número. Você sociais. fica sem ele. 31 98607 1828. Olhando para aquela câmera ali, ó. Câmera da Repita o número. Verdade. 31 98607 1828. Pode ligar, talvez você será atendido. Instagram, Facebook, não? Você Não. Você só não pediu o telefone do Marley. Pede lá, porque senão Marley. você vai ter problema no final do podcast. É isso aí. Marley, fale o seu telefone. Qual que é o número? Ele vai botar na tela. Não, aí ele falou rápido demais. É, mais rápido que o ataque do Cruzeiro. Você tá doido? 7580 6060. Eu vou falar aqui, cara. Eu vou Fala. falar aqui porque ele merece. Assim que eu achar o telefone do rapaz aqui, eu seu falo. grupo, né? Cristo. Aqui, ó. 9. Já te ajudei. Achei. Esse 6060, Marley? Isso. 975806060. 975806060. Telefone do Marley, que faz ótimo serviço de filmagem, fotografia e o estúdio aqui também. Isso. É isso aí. Fechamos a bicicleta? Fechamos. Vambora. Bom, Tá bom. Bora, né? bora lá. Para as esposas, ok, esse podcast durou 5 horas? Vai ter uma Crendo. pizza agora. Quando eu chegar lá, mesmo vai perguntar, mas o que tanto você ficou fazendo lá que demorou esse Tanto tempo? vocês todo? falam lá, né? Assista. O vídeo depois é editado? A ou gente vai fala- contar? não, Claro que vai é tudo, editado, né? senão Vai nós estamos tudo, presos. calma, vai tudo. Senão a gente vai É. sair daqui preso. Porque senão ela ainda vai falar, né? Mas você ficou lá um tempão só para que pouquinho de coisa? Pode falar o que estava Você acontecendo. chegou 5 horas da manhã? Mas não é bem assim também não, né, Valci? Eles cortaram Se muito chegar- no podcast. Se chegar além das 10 aí, a gente não tem como amenizar. Não, e o pior, sabe, que eu tive que ouvir antes de sair de casa? Ontem eu fui tomar uma cerveja com o meu sogro e um amigo. Ó, E hoje saí, aí quando eu tava saindo, ela falou assim, tá bom. vou falar igual fulano de tal. Citou uma pessoa, um familiar, né? Tá parecendo homem solteiro, todo dia saindo à noite, largando a esposa em casa. Toma distraído. Mas eu valeu, falei gente. assim, mas hoje é por uma boa causa. Hoje, É isso Roberta, tô de olho nele aqui. Então, hein? ontem, Vamos levar meu ele em sogro, casa. meu sogrão, o DA, Pois é. 48 anos de casado, completando ontem, e no bar tomando cerveja comigo. Tive que mandar um vídeo para minha querida sogra e falar, né, ô Carmelita, eu tô aqui brindando a sua união de 48 anos com o seu marido. Você só não tá aqui. Aí eu falei com ele, e o pior de tudo é aqui do seu estado, que você já está nesse estado emocional, hoje você não vai comparecer. Aí ele contou uma mentira, né? Ele, não, eu compareci foi cedo. Antes de vir. Ele falou que eu compareci foi cedo. Foi a missa. Eu já Valeu, comemorei então, com a gente. esposa os 48, agora estou comemorando com os amigos. É isso aí. Galera, Valeu, então. é isso aí. Abraço, Valeu. até o Tchau, próximo. tchau. Valeu. Valeu.